Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Como toda quinta-feira, você sabe, a gente tem por aqui o nosso No Divã da 316 com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, que já está na área, e hoje, claro, não vai ser diferente, não é isso, doutor Egnaldo? Bom dia, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na rede. Bom dia, pastor Elber. Eu que agradeço. Muito bem, tá me ouvindo bem aí? Ouço bem. Maravilha. Então tá aí, ó, hoje nessa quinta-feira estamos aí com mais uma edição do nosso No Divã da 316, e se você quiser participar, né, você fica atento aí que você pode mandar o teu recado, a tua pergunta, o teu comentário, né, e que a gente não divulga o nome, só passa aqui para o doutor Egnaldo o seu comentário, né, ou a sua pergunta, e aí ele vai responder aí para você que está aí plugado na rede, tá bom? Doutor Egnaldo, hoje nós vamos falar sobre a arte de recomeçar, né? Muito bem. Pensando um pouco, lembrando perdão, pastor, pode falar? Pode continuar. Saindo do que nós falamos na semana passada, né, dando uma continuidade, estávamos falando sobre o amor próprio, né, e como desenvolvê-lo, nós aprendemos também a cada instante que nós temos aquele momento em que lutamos pela vida, procuramos nos proteger, ou a gente ataca ou corre, né? Aquele momento em que você precisa trabalhar. E também na vida da gente temos a questão do recomeço, o que vem a ser o recomeço, como nós pensamos na psicologia, o que é recomeçar, por que então a arte, né? Porque essa arte de recomeçar no dia a dia, e o que é o recomeço para o nosso querido ouvinte que está aqui conosco, que a cada manhã participando, ou então deu uma passadinha, ouviu ali, conectou aí na rádio e querendo saber o que está acontecendo. Então esse é o momento de pensarmos no recomeçar, e esse é um novo dia, um dia de bênçãos para cada um de nós, pastor Elber. Maravilha, então tá aí, ó, a arte de recomeçar. Talvez muita gente se pergunta, poxa, mas todo mundo consegue recomeçar, doutor Egnaldo? E aí vamos pensar também, pastor, pensando nessa pergunta, se todo mundo consegue recomeçar, eu preciso partir do princípio, o que é recomeçar? Ou começar novamente, né? E a cada instante nós vamos pensando, porque quando olhamos a questão da palavra recomeçar, pensamos sempre em algo que não deu certo, algo que nós tentamos empreender e não conseguimos, e aí a gente vai pensar naquelas palavras, né, de derrota, e aí derrota vem de combate, um fracasso, porque eu fui fraco, eu não tive sucesso em algo que eu tentei empreender. Como que eu vejo isso, né? Porque o recomeçar para nós, principalmente quando vamos conversando no setting terapêutico, vamos pensando sobre como que a pessoa vê essa questão do recomeçar, e para nós é algo que é diário, é do dia a dia, nos faz crescer a cada momento em que fazemos as nossas escolhas. Estamos então recomeçando um novo momento, uma nova etapa, né? Muito bem, então para as pessoas que estão ligadas com a gente aí, doutor Egnaldo, a primeira pergunta seria essa, então, em que, né, recomeçar, seria isso, então? Ou até mesmo como, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco essa questão do que é recomeçar, né? Do que é esse recomeço, da onde nós estamos pensando ou da onde estamos partindo. Depois vamos trabalhar durante a semana, né? Recomeçar em tempos desafiadores, recomeçar quando tudo vai bem, né? Sempre quando a gente traz essa palavra recomeço, né? Vamos repetir aqui que é bom para a gente frisar bem. Da onde eu estou partindo, né? Como eu penso sobre recomeçar algo. Geralmente, pastor, a gente pensa que recomeçar só vem daquilo que foi a partir do que não deu certo, do que foi derrotado, né? Então a gente pensa que
hoje estamos falando após o término do feriado de carnaval, né? Começam as aulas, ou seja, há um tempo atrás já era natural o criança, o adolescente, o aluno, aquele que falava assim, deixa para começar na próxima semana, né? Ou então vamos recomeçar tudo novamente, como o pastor mesmo falou, né? De um amigo que disse que tudo começa após o carnaval, né? Então, o que nós estamos pensando, de onde estamos partindo, né? Se eu já tenho algo que eu estou realizando, o que vai ser diferente? Então, a cada dia, para nós vivemos um recomeço, a cada instante, a cada minuto. Pensemos no relógio. O relógio, ele não para de contar o tempo, né? Então, a cada 60 minutos, começa novamente um outro ciclo. Ou seja, a cada minuto nós estamos aprendendo, estamos conhecendo ou refazendo alguma coisa que naquele momento eu fiz de uma forma diferente e eu vi que não atingiu o resultado que eu gostaria. Então, essa arte de recomeçar é a arte de pensar da onde eu estou, como eu estou e o que eu pretendo da agora para frente, né? Como eu posso avaliar o meu dia a dia. Falamos sobre o amor próprio, né? Na semana passada, e quando falamos sobre o amor próprio, falamos sobre autoestima, sobre o que presença para cada um, qual é a importância desse momento, né? E que me faz crescer, que me faz eu olhar para dentro de mim e traçar objetivos. Então, se eu não alcancei um objetivo, eu estarei trabalhando para alcançá-lo. E aí, qual é a forma que eu preciso fazer? E se eu alcancei o objetivo? Então, eu fechei aquele ciclo e agora eu estou partindo para um outro. Então, a todo momento, nós estamos começando, recomeçando, tocando a vida, vivenciando este tempo, sejam em momentos difíceis ou em momentos que vai tudo bem. E como o pastor mesmo disse, quando está aquele sol que não é o de hoje, né? Aquele céu limpo, né? O céu de brigadeiro, né? Então vamos trabalhando. Quando tudo está aquele céu de brigadeiro, está tudo bom, né? O que eu estou fazendo? Eu vou estagnar, vou parar, ou vou começar mais algum outro empreendimento? Então, da onde o nosso ouvinte está nesse momento? Cada pessoa que nos ouve, que está aqui nesse momento, ele está vivenciando um tempo diferente na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, nas suas preocupações ou satisfação daquilo que concluiu e vai começar um novo empreendimento. E isso é maravilhoso no dia a dia, faz parte do ciclo da vida. Muito bem. Doutor Guinaldo, assim, tem muita gente que agora, tratando-se de pontos específicos, né? Tem gente que às vezes, vamos usar aqui o exemplo de um relacionamento conjugal, né? Tem gente que teve aí uma frustração dentro de um relacionamento conjugal e aí agora, tipo, meio que desistiu da vida, né? Ficou aí meio que abandonou sonhos, projetos, né? E muita gente acha que não dá conta, né? Não sei se de recomeçar ou de correr atrás daquilo que ficou, né? Daquilo que foi deixado para trás, né? Que a gente vê muitos relacionamentos que às vezes rompem e tal, mas aí fica o cônjuge pro lado frustrado, o outro pro outro, né? E sendo que, dependendo da situação, claro, às vezes há a possibilidade de reatar, de recomeçar, né? E às vezes as pessoas não têm ânimo e não têm mais forças porque elas só estão ali focadas nos problemas, naquilo que é contra aquele relacionamento, né? Ou até mesmo para um novo relacionamento, ela tá com trauma do primeiro e não quer agora de jeito nenhum e tal. O que o senhor diria a respeito disso aí? Primeiro momento, pastor, é observar o que trouxe a frustração, o que está trazendo. O pastor trouxe na questão de um relacionamento, né? Um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, e quais são as expectativas que estavam se colocando ali, ou tem se colocado, e aí eu preciso partir desse momento, porque se há frustração, eu tenho a sensação de que houve um fracasso de qual parte? Eu vou culpar o outro, né? Fazer que nem
Adão lá no início, né? No princípio, foi a mulher que tu me deste, ou eu que não consegui dar conta. Naquele momento que eu estava vivenciando esse relacionamento conjugal, o que estava focado ali? Era só as minhas realizações ou as realizações em comum? Então, geralmente, a gente acaba partindo desses pressupostos, né? E quando nós olhamos na psicologia, que a gente vai falar os conceitos de luto e de perda, então o fracasso, ou seja, aquele momento que não deu certo, que eu estou sentindo fracassado, seria então porque eu fui fraco ou porque houve um momento de perda, eu estou perdendo. O que eu estou perdendo nesse relacionamento? Ou eu estou me perdendo? Então são coisas que a gente precisa estar bem atentos e pensar em que momento eu estou e como que isso chegou, né? Qual foi o investimento que eu fiz, e aí eu vou trabalhar, vale a pena dar conta desse investimento? Se vale a pena, se eu entendo se é isso que eu tenho trabalhado quando eu penso num relacionamento conjugal, aí eu preciso então buscar me cuidar, procurar tratar quais são as minhas questões, o que ficou ali dentro, o que eu venho trazendo, e também buscar trabalhar essa questão do relacionamento. A terapia de casal, a terapia de família, ela justamente vai nos ajudar a perceber isso em cada momento, seja o momento que eu estou vivenciando e o que eu estou colocando como principal ali, ou então aquilo que eu perdi, né? Se é no momento de perda. Se eu perdi o relacionamento, se eu perdi o respeito, se eu perdi o contato com o outro, eu tenho opções em avaliar e recomeçar. E recomeçar como? De um modo diferente. Aí eu preciso trabalhar quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, ou seja, aquilo que eu não consigo dar conta, e aí pedir ajuda e poder trabalhar junto com o outro. E o outro precisa também estar atento, porque quando os dois querem vivenciar essa restauração, esse cuidado ou esse recomeço, vai ser uma forma de recomeçar juntos. Mas se os dois não quiserem, o que vai acontecer? Serão recomeços, cada um na sua vida. Então, o que ele tem, o que nós temos ali apresentando, né? Ou está sendo apresentado por cada um ali. E é interessante observarmos isso, porque até chegar a esse momento, nós já vivenciamos várias outras coisas. Se começarmos a observar, já vivenciamos aquele ideal, né? Guardado lá atrás, que vem sendo trabalhado, né? Do meu tempo sozinho, meu tempo com a outra pessoa, o que eu posso melhorar, o que era antes, né? E aí, sem a gente perceber, isso tudo já vem permeando, já vem fazendo parte do nosso pensamento, do nosso ideal, e nós nem percebemos. E aí é a questão que eu vou ter que dar conta de olhar isso daí. E aí eu vou perceber em qual foi o tempo que eu comecei a abrir mão desse relacionamento, né? Ou abrir mão de mim mesmo. Então, ou abrir mão do outro. Eu preciso estar atento em relação a todos esses momentos, e se eu não consigo, peça ajuda, busque ajuda. Maravilha. Doutor Guinaldo, chegou aqui um testemunho muito, assim, a pessoa resumiu, né, o testemunho em 4 linhas aqui. Mas assim, muito forte mesmo. Ela disse assim, ó: eu tive que recomeçar toda a minha vida. Mataram o esposo em consequência dos crimes dele. Ela foi presa com o crime, artigo 288, né? Formação de quadrilha. Ela falou que perdeu tudo, inclusive teve que vender a casa para pagar advogado. Quando ela saiu, teve que recomeçar um trabalho, casa, enfim, tudo. Mas ela diz que com a ajuda de Deus teve força para toda essa luta doida aí que ela passou. Que maravilha, pastor. E não é algo simples ou fácil, né? Ela poderia ter desistido da vida, e a gente vê o que acontece. Nós temos um potencial de viver, de vencer, de buscar o recomeçar. E eu estava conversando num grupo de psicólogos, a gente batendo um papo há pouco tempo,
E eu disse até assim, olha, eu estou começando do zero, né? E eu achei muito interessante porque a outra pessoa, como que uma supervisão, né? Ela virou e falou assim, o outro psicólogo falou assim, olha, na realidade, nós não começamos do zero, nós já começamos daquilo que nós já temos. E olha que maravilha, com todas essas dificuldades, com todos essas perdas, porque essa pessoa, essa irmã, esse testemunho mostra justamente a perda, acaba diante dos outros, hein? A gente precisa tomar cuidado, é a perda da identidade, porque foi culpado por culpa de outro, foi colocado numa situação difícil, e quando se vê agora livre, vamos dizer, livre de todas essas acusações, tudo que foram impostos a ela agora tem também a questão de olhar para o outro, levantar a cabeça e falar assim, eu sou uma pessoa e eu tenho que me ver como pessoa, eu posso reconstruir a minha família e começar. São essas as partes da nossa vida. Percebe que, como o pastor falou, é um testemunho forte de vitória, de conquista, e também essa mesma pessoa está a cada dia recomeçando, a cada dia precisando tratar aquilo que ficou lá atrás no coração do tempo de perda, o tempo que ficou recluso, o tempo que recomeça. E assim nós vemos várias pessoas que escolhem mudar a sua história para melhor, para sair daquilo que era prejudicial. Outros escolhem ir para aquilo que nós dizemos que é prejudicial, mas elas não querem ouvir porque naquele momento parece que é bom para elas, né? Então a gente vê tudo isso a cada momento. Então, por isso que no setting terapêutico ali nós não temos a questão de ficar julgando o outro, mas justamente para ajudar nesse recomeço, nessa construção da sua vida, do dia a dia, e de olhar o mundo de uma forma, numa perspectiva melhor e diferente, pastor. Maravilha. Doutor Ignaldo, tem a participação de uma ouvinte aqui, ela mandou um áudio pra gente, mas assim, é tranquilo, o Romeu já me deu ok lá, então eu vou liberar aqui esse áudio, que a gente não costuma liberar áudios, não, né? Até porque a gente não sabe, não dá pra ouvir aqui, mas o Romeu já conseguiu me dar um suporte lá. Vamos ouvir. Bom dia. Eu tenho pensado muito sobre esse termo de recomeçar. Muitas vezes, né, a gente pensa que recomeçar só naquilo que perdeu, que se foi, que acabou. Mas no mundo hoje, com guerra, com essas tragédias, acho que a gente tem que aprender a pensar em recomeçar só não naquilo que acabou e perdeu, naquilo que vamos passar a viver. Recomeçar com fé, sabedoria, com autoajudas, né? E até porque a autoajuda sempre nos fortalece e faz até a sermos também motivadores uns aos outros. Deus nos abençoe. Conseguiu entender, doutor Ignaldo? Consegui. Sim. É muito bom poder ouvir, né? O testemunho dos nossos participantes, dos nossos ouvintes, até mesmo para que outros estejam percebendo que no dia a dia, pastor, a gente tem o desafio, né? A nova manhã, como que eu vou como eu amanheço e como eu quero levar o dia. E como essa senhora, né? Ela acabou de falar sobre várias coisas que nós estamos vivenciando. E é um tempo difícil, sim. Estamos olhando pelas mídias, o que aconteceu aqui em Petrópolis, e temos visto pessoas auxiliando, igrejas, o Estado, todos psicólogos, as redes de auxílio que podem fazer. O cidadão em si, em qualquer lugar do mundo, ele está aproveitando ali, mandando recursos também, seja financeiros, e vai observando, ele está distante. E ele está vivenciando, olha, quando ele tem essa notícia, a gente vivencia pela mídia, nós temos um sentimento, nós temos ali uma preocupação, e a cada instante nós vamos ansiosos, querendo ver um bom resultado daqueles que estão passando. Agora, pense naquelas pessoas que estão ali presentes, qual nós falamos no conceito de luto e perda que nós vemos na psicologia. Se olharmos em Petrópolis, né, já há alguns dias, já as semanas passaram, o povo está ali recomeçando, e ali é um recomeço a partir de uma grande perda,
de um momento difícil, e é um recomeço em que eles se veem independentes, as pessoas se veem independentes dos outros ali, não só do Estado, mas principalmente do amor que é fraterno, que vai enviando recursos daqueles voluntários que estão ali para poder ajudar. Então, cada pessoa, cada ser humano, naquele instante, está vivenciando um tempo diferente e a cada dia um recomeço. Imagine aquela pessoa que está ali no centro de triagem, fazendo o seu voluntariado, porque quando viu o que aconteceu, ela percebeu o momento de perda e ela se viu na obrigação de estar ali, tem condições de estar ali, foi para ali para poder ajudar nesta triagem, no cuidado, em poder estar distribuindo. Outros chegaram lá e estão dando aquele abraço, aquele afeto, aquela conversa para adultos, mas em cada momento e cada um tem uma perspectiva diferente, né? O adulto, a criança e cada um que passou e está passando por aquele momento. Quando olhamos aqui lá naquela guerra ali na Ucrânia e nós observamos ali, nós começamos a sentir a dor deles ali e nós vemos pessoas ajudando, outros que não conseguiram ficar parados, que estão correndo risco, entrando lá e resgatando brasileiros, resgatando os outros. E assim, o povo está orando, o povo está buscando de alguma forma ajudar. E a cada dia, olha como que acontece, pastor. A cada dia nós ficamos não só curiosos, não digo que seja curiosidade, mas ficamos ansiosos de ouvir uma reportagem, de saber o que está acontecendo lá e ouvir que tudo acabou, que está sendo novo, tudo mudado. E agora, aquelas pessoas que largaram seus lares, os pais que tiveram que ficar ali, jovens, pais que tiveram que deixar filhos ali, e jovens porque de 18 a 60 anos não pode sair os homens porque precisam estar no combate, né? E nós temos visto isso, como ver aquela criança que está vendo o pai indo embora, como o outro que nós vimos na reportagem que falou para o filho que são 10 horas passear, que está indo passear. Então, pastor Elber, são tudo isso recomeço. Pode falar a hora aí. Não, é porque o teu sinal sumiu, doutor Ignaldo. Aí eu achei que tinha dado uma intervenção aí no teu sinal, mas voltou, tá tudo normal. Pode continuar. Então tá bom. Ok. E aí, pastor, justamente esse momento, às vezes voltando aqui, né, pastor, é um recomeço. Quando cai o sinal, aí já entra automático, né? É isso mesmo. Então nós vamos observando, isso é um recomeço aí. E a gente vê cada pessoa vivenciando esse tempo. Então, devemos estar atentos e aproveitar essa oportunidade do dia a dia e desse momento, do viver agora, que a cada minuto é um recomeço diferente, pastor. Muito bem. Doutor Ignaldo, tem a participação de uma outra ouvinte aqui também, né? Que decidiu compartilhar um pouco o que está acontecendo na vida dela e ela pede um conselho, ou enfim. Ela está dizendo o seguinte, que ela e o marido se mudaram do centro-oeste para o sul do Brasil, né? E estão passando por uma adaptação muito difícil. Eles foram para lá para ajudar uma igreja, mas o pastor que os chamou, né, tem agido de má fé, segundo ela aqui, né? E ela está falando que o trabalho do marido está difícil e ela também está procurando emprego. Ela falou que eles estão estressados, ansiosos e se sentindo sozinhos lá nessa cidade onde eles estão. E ela fala mais que ela não sabe em quem confiar ou com quem contar. E também diz que ela não consegue ajudar o marido, pois ele não a ouve. Esse é o comentário dessa querida aí. Então, pastor, nesse momento, e um momento cristão, né, de desafios, vamos observar. Primeiro momento é que eles aceitaram um desafio de sair do seu estado, da onde estava, para um local totalmente diferente. E o primeiro momento que precisa lembrar é que esse casal, essa família, tinha uma rede, e tem uma rede de apoio da onde eles vieram. Então, uma das coisas toda adaptação ela não é fácil, principalmente quando muda cultura, né? Cultura
totalmente diferente, né? Você sai do norte, vai para o sul, você já vê uma diferença. Às vezes em locais próximos a gente vê a diferença. Então, primeiro momento é aproveite o que você tem de melhor de cada dia. Quais são as suas expectativas, né? E aí a gente vai conversando sobre isso. Eu não sei se ela teria como ali próximo pessoas que pudessem trabalhar uma terapia de casal, trabalhar a família, mas vamos pensar no objetivo. Eles estão ali para auxiliar uma igreja, eles estão ali para começar de um projeto diferente, até conquistar aqueles o bairro, a igreja e as pessoas que têm uma cultura diferente. Todos se olham às vezes desconfiadamente. Nós somos assim mesmo, né? E aí precisamos observar o seguinte: o que eu estou trazendo? Quem sou eu, né? E aí eu digo para irmã e para o casal: sejam vocês, sentem, conversem, quais são as perspectivas de vocês aí, quais são os projetos, né? O que pode fazer? Trabalho está difícil realmente em todos os locais, mas vocês têm sim, vai ter como recomeçar. E sem contar, né, que o principal de tudo isso é o projeto de vocês, que é um projeto que é direcionado pelo Senhor, direcionado por Deus. Então vai cuidar disso daí, né? Um primeiro detalhe. E outro é conversar sobre os projetos pessoais. Então, assim, como eu disse, frustração vem porque você tem uma expectativa grande e não conquista naquele momento, né? Então, qual é a sua frustração? Trabalhe isso, né? Peça ajuda, entre em contato com a sua rede de amigos online, né? Lá do seu estado, se tinha psicólogo, tinha alguém que pudesse ajudar, e aproveite isso. Hoje tem a terapia online, né? A gente tem trabalhado isso, o home office, e a pessoa pode, aonde estiver, estar trabalhando o seu ser, as suas perspectivas, a sua pessoa. Então, um recomeço que foi a partir de uma decisão que parecia que dava tudo certo, sempre mas todo recomeço tem as suas lutas, tem as suas limitações, mas o principal disso tudo: viva a cada momento, olhando para dentro de você e vendo quais são as suas perspectivas, onde estão as suas frustrações e o que você pode trabalhar. Quanto ao esposo, é sentar os dois, é orarem juntos, é trabalhar juntos. Isso daí, falando agora também não só como psicólogo, mas também como pastor, pensando nesse detalhe, pensando nesse cuidado, né? Porque vocês não estão sozinhos. Lembre-se sempre disso, tem sempre uma rede de apoio que pode não estar tão do seu lado, próximo de você fisicamente, mas está próximo através da rede de comunicação também. Muito bem, doutor Aguinaldo, uma vez eu já até comentei aqui, não é? Numa certa situação, viu, a amiga que mandou esse recado para nós aí, que mandou esse comentário, eu sentei com um pastor, né? E eu estava também no meio de uma indecisão e tal, e ele me deu um conselho que me abriu muito a mente e tal, até para eu recuar um pouco do problema, né? E começar a de fato querer focar numa solução. E o conselho foi, ele virou para mim e falou assim: queridão, sob pressão não se toma decisão. Então pense, né? Pense bastante, mas assim, não se deixe ser pressionado para tomar qualquer decisão, ainda que você ache que seja a melhor decisão do mundo, mas tenha muito cuidado, né? Para que você, às vezes sob a pressão, tome a decisão e aí acaba depois, né? O trem virando tudo e às vezes o prejuízo é muito grande, né, doutor Aguinaldo? Sim, e outro detalhe também, pastor Elber, igual o pastor mesmo trouxe um contexto uma vez, e falando sobre a questão de uma família que foi para o campo missionário em um outro país. Olha só, saindo do seu país para um outro país, sendo missionário. Nós temos missionários lá na Ucrânia que estão trabalhando, que estão investindo, que estão cuidando, aproveitando, não deixaram de atuar, estão ali cuidando de vidas num contexto muito, muito difícil, né? E nós vemos testemunhos assim. Então, a questão toda é que quando eu saio da minha zona de conforto, da onde eu estou acostumado, para um outro projeto em que não é ali onde eu estou, está distante, eu vou
precisar aprender a primeiramente olhar dentro de mim, lembra do amor próprio, cuidar-se, cuidar da sua saúde, cuidar do seu dia a dia, e também observar o porquê que eu estou ali, qual é o objetivo, o que eu tenho para aprender e para acrescentar, porque em cada lugar que nós estamos, nós precisamos estar abertos a aprender e abertos a auxiliar, a investir. É um investimento no dia a dia. Então, recomeçar a cada dia é um investimento que você faz. E como o pastor recebeu esse conselho, realmente na pressão não tem como tomar nenhuma decisão. A gente precisa, na psicologia a gente fica de fora, tem um epoqué, né? A gente está de longe, olhando lá como que está o contexto no geral, tudo que está acontecendo. E se eu não estou conseguindo fazer isso nesse momento, é quando eu vou precisar de ajuda, quando eu percebo, olha, eu estou ficando estressado, eu não estou conseguindo dar conta, eu não tenho prazer, né? Eu recebi também até acho que foi pelo Instagram, uma irmã que mandou para mim sobre o Mário Sérgio Cortella, né? E ele falando sobre cansaço e estresse, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou: de manhã, o seu relógio desperta às 6 horas da manhã, e aí você fica com aquela vontade de poder dormir mais um pouco. Aí ele falou: você está cansado, mas o relógio despertou e você não sente vontade de levantar porque você não vê aqui, você não tem prazer no que você vai fazer, você está estressado. Então eu preciso observar assim, o que eu estou passando nesse momento. Eu estou vivendo um momento de tensão, de estresse, em que eu estou perdendo o sabor da vida e eu preciso de ajuda. Se eu estou apenas cansado, então eu preciso descansar, né? E ele falou: olha, você vai para o seu trabalho, você faz ali, ou você corre, você está cansado, você fica cansado, mas continua com prazer. E quando eu vou ficando naquele momento de estresse, de angústia, eu vou perdendo, eu não quero recomeçar. Eu não sei, aí eu vou dar as justificativas que eu não sei por onde. Mas nós vamos achar o local, por onde recomeçar, quando nós temos a paixão pela vida. E é esse o convite que cada um precisa ter no dia a dia. Muito bem. Doutor Ignaldo, as pessoas elas tendem, né, assim, a focar muito, né, nos problemas. Eu também, assim, com a experiência da própria vida mesmo, né, eu acho que quando você decide focar na solução daquilo, né, que está ali te apresentando como um problema, eu acho que facilita um pouco mais as coisas, não é? Porque assim, eu vejo que quando a gente foca muito no problema, a gente também começa a sofrer, né? Porque aí você começa a sofrer, ó céus, ó azar, né? Deu errado, poxa vida, por que comigo deu errado, né? Porque aí já começa também a usar como base a vida de outras pessoas, né? A grama do vizinho, poxa, tão verde, tão bela, tão linda, né? E por que a minha não é, por que a minha secou, e aí começa e tal, e aí eu vejo que aí você fica sofrendo, né? E eu aprendi, né? Tenho aprendido que quando apresentar-se um problema, então assim, beleza, tá aqui o problema, não tenho mais o que fazer, foi derramado, o que eu tenho que fazer, né? O leite foi derramado, o que eu tenho que fazer? Correr atrás para poder conquistar um novo litro de leite, né? Ou então, e agora tem só que secar ali o que tá sujo, limpar e tal, e levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, é a única alternativa que eu tenho. Ou então eu vou ficar ali, né, cutucando, como dizia minha avó, cutucando o umbigo, e não vai resolver nada, né? Então isso eu também aprendi, sabe, doutor Ignaldo, assim, que com as dificuldades, com as situações, então assim, meus irmãos, é impossível, não tem jeito, não, cara, então vai orar, agora aqui trazendo para o mundo espiritual, não tem jeito, tem certeza? Então vá orar. Se você orar, o Senhor vai te apresentar um jeito, ou então vai te dar vai criar uma nova estrada aí, e você vai poder sair desse negócio que você tá aí, em nome de Jesus. Não é isso, doutor Ignaldo? E aí, pastor Elber, quando o pastor vai falando sobre leite, né? A gente que vai, quando tá um filho pequeno, que vai olhando o leite ali, quando você vigia, nós não conseguimos, né?
alguém já até brincou que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, é quando você vira pro lado, o leite derrama, né? E ali, o que você vai fazer, né? É um recomeço, né? Eu fico lembrando quando o pastor foi falando, eu fui fazendo aqui, trazendo a memória, né? Algumas coisas, e quantas vezes o leite derrama, apaga o fogo. E aí, se o fogo o fogão a gás, você tem que logo correr e desligar, né? Para poder não ficar vazando gás. E assim, olha só, tudo é um recomeço, que você tem uma emergência que aconteceu ali. Aí depois vem os aborrecimentos, né? Que a gente fica aborrecido porque a gente deixou derramar, a gente se acha, olha o sentimento que vem, e aí é onde vem a maioria das dificuldades, né? O problema foi, o leite subiu até demais, derramou, aí ele sujou tudo, e eu fico aborrecido, mas eu tenho que fazer o que eu ia fazer com ele, né? Vou preparar o café, vou fazer, depois eu vou ter que limpar. Olha só, recomecei de novo, a cada instante. E aí, quando eu fico me acusando, aborrecido, brigando, eu vou deixando de perder o leite, vai esfriar de novo, vou ter que ferver de novo e corro o risco de deixar ele derramar de novo, né? Então, a realidade é justamente essa, porque no dia a dia, a cada instante, você precisa estar tomando decisões, mudando a história e recomeçando, né? Aproveitando aquilo que você pode fazer. Olha, falando em leite ainda, olha que terrível quando você começa a ferver o leite azeda. Aí você vai jogar fora, né? E um dia alguém chegou para mim e falou, faz uma palhada. E eu não sabia como é que fazer, ele me ensinou a fazer. Então, eu posso sim estar atento. Agora, pode acontecer comigo aquilo que o pastor falou, né? Eu posso começar a ficar frustrado, acusando porque eu não soube fazer, que eu tive dificuldade, que eu não dei conta, e como é que eu vou trabalhar isso daí a cada momento? Aí eu vou ficar com aquela profecia autorrealizadora, né? Aquela, eu não consigo fazer nada, tudo que eu faço dá errado. Então busca fazer aquilo que você consegue e fazer bem, e se alegre com a conquista que você fez. Entre uma coisa que deu errado, se você observar bem, outras deram certo aquilo que você fez. Então, olha, eu tenho essa dificuldade, não dá para eu fazer isso. E aí é conhecer justamente isso, né? Quando eu reconheço a minha limitação, a minha dificuldade, eu vou correr atrás, eu vou procurar melhorar. Se eu ainda não estou conseguindo, vou pedir ajuda. Se não, gente, eu vou tentar cuidar daquilo que eu sei fazer muito bem. Então, olha só, a cada momento você está se checando o ambiente onde você está, fazendo aquilo que é melhor para você e que também pode ser construtivo aos outros, e se alegrando a cada momento. A maior dificuldade nossa é quando nós começamos a ficar acusando a nós mesmos de sermos incapazes de fazer as coisas. Da onde veio isso? E aí no setting terapêutico a gente vai trabalhando tudo isso, pastor. Isso mesmo, doutor Ignaldo, e desafios, né? Eu acho que a vida é feita de desafios, né? Olha só, ontem nós tivemos aqui a entrevista, não sei se o senhor acompanhou, né? Do Léo e da Adriana eles estão hoje lá em Chapecó, em Santa Catarina, na nossa quarta missionária, né? E o que eu acho interessante, por exemplo, os missionários, todos eles, quando saem de algum lugar, principalmente os plantadores de igreja, né? Quando eles saem de algum lugar e vão para outro, e totalmente, eles são cariocas, né? O Léo e a Adriana são cariocas, segundo ele, né? Eles eram funcionários públicos, estavam muitíssimo bem obrigados, financeiramente falando, né? E aí, do nada, ele chega nela e fala assim, olha, Deus me chamou para ser missionário e tem aí uma situação, uma oportunidade, eu não lembro mais, enfim, mas ele disse que que ele precisava ir para outro lugar e ser missionário, divulgar. E aí, cara, normalmente a mulher, ela é mais, né? Ela gosta de estar mais com o pé no chão, pelo menos é o que eu vejo muito, né? Na grande maioria das mulheres. E o homem não, o homem ele é mais aventureiro, aspas aí, né? Mas, e aí ela falou, não, se Deus falou contigo, ele vai ter que falar comigo também. E enfim, sei que Deus deu a resposta para ela, inclusive muito lindo o testemunho deles, nesse sentido da resposta que ela teve da parte de Deus, e foram embora para Chapecó. Chegou ali, como eles estavam decididos, imagina, se eles chegaram num lugar onde não conheciam nada, ninguém, um lugar frio, né? Que ela falou que lá quando é frio pra dedéu, né? E eles estavam no Rio, então Rio de Janeiro, 40 graus, né? Então, aí vem pra
foram para o sul, então ali já começa o primeiro desafio, né? Clima. Depois, com certeza, ali a população, né? A recepção e tal. E eles começaram a focar na solução, porque o problema estava gerado ali, aspas pro problema também, mas estava ali gerado, estava criado, né? No sentido de que eles tinham qual o objetivo deles era plantar igreja ali, plantar uma igreja ali. Então, eles automaticamente começaram já pedindo a Deus o que eles tinham que fazer. Aí Deus deu a eles estratégia de eles começarem a fazer amizade com a comunidade, né? E tal, e aí foi devagarinho, enfim, focaram na solução. Porque assim, imagina, eles chegaram no lugar, imagina, doutor, se se eles tivessem chegado ali, aí olha pra cara das pessoas, né? Claro que as pessoas vão ignorá-lo, né? Porque não os conhecem e eles chegaram ali, são forasteiros, né? Da cidade. E aí imagina se ele começasse a analisar agora a situação, né? Friamente, fala, poxa, isso aqui não vai dar certo, essas pessoas aqui, elas não olham nem na cara da gente, essas pessoas aqui são assim, aí começa, né? A viajar, são assim, são assados, a história do leite, né? São assim, poxa vida, né? E aí começa naquele, como diziam os trapalhões lá, naquele reco-reco e aí e não iriam romper, não ia para lugar nenhum, mas não, eles focaram na solução, né? O que é que eu tenho de problema e o que é que eu tenho de solução? Então vamos focar nessa bendita dessa solução aí, vamos perder tempo nela, vamos queimar neurônios nela, né? E regaçar as mangas e partir para cima, né, doutor Guinaldo? Que aí eu acho que a possibilidade de dar certo é maior, né? Com certeza, pastor. E ainda nós vamos observando o seguinte, que eles olharam para eles, para o chamado deles e o que eles tinham ali, quem eram eles e o que estavam fazendo ali. E o amor ao outro, né? Por isso eles estavam ali. Então, a realidade de recomeçar é justamente observarmos esses momentos, né? Quem sou eu nessa história e qual é o meu contexto, o que se passa à minha volta. Quando nós falamos, e vamos repetir, né? Quando a gente estiver falando semana que vem sobre recomeçar em tempos difíceis, nós vamos trazer justamente essa questão que nós vemos ali em Petrópolis, que alguns falaram assim, parece um cenário de guerra, se nós olharmos ali. Quando a gente olha para a Ucrânia, a gente vê lá é o cenário de guerra. A destruição parecida, né? Nós vemos um causado por bomba, outro causado pelas enchentes. Aquelas pessoas, pela chuva, né? Aquelas pessoas que estão ali, muitos deles ali, aguardavam isso acontecer? Não, né? Diferente do casal de missionários que saíram, ouviram, estavam bem estabelecidos e aceitaram o desafio de cumprir o propósito do chamado deles. E aí eles deram conta e tiveram agora que trabalhar justamente isso. E aí você vai conhecer o outro. Quem é o outro que está à minha frente, né? Então o problema todo, como o pastor falou aí, né? Que o problema é que a gente começa a observar, começa a reclamar, porque o nosso ideal, né? O sonho, eu vou colocar o sonho primeiramente assim, temos o sonho e temos a fantasia, né? Sonhamos em fazer algo e fantasiamos que aquilo vai ficar às mil maravilhas. Temos limitações, temos dificuldades e a cada momento eu preciso lidar justamente isso, né? Como o pastor falou, olha, eles estavam ali, viram as dificuldades, houve o problema que começou o clima, né? Olha, quando você foi para lá, você já sabia que o clima lá era diferente já de ouvir falar. Agora você vai sentir na pele, né? Eu quando estive em Sapiranga ali com o pastor Walter, e foi muito bom poder ouvir que ele também é do Rio de Janeiro, carioca, e aí ele deu uma aula pra gente ali do que era estar numa terra estranha, porque para nós ali no sul, em Sapiranga, era um local estranho. Ele falou assim, aqui vocês vão aprender alguns detalhes, e começou a explicar pra gente a cada momento qual a liberdade. A gente está de fora, por exemplo, você ouve que a pessoa do sul gosta muito de chimarrão, que chimarrão é quente e se você não tomar, eles vão te colocar para fora, né? Aí você chega lá e ouve alguém falar com você, fala, olha, você tem toda a liberdade, você pode falar. Eles respeitam a sua liberdade de ser. Se você disser, olha, eu nunca tomei, eu posso experimentar, ou eu não quero, eles não vão te obrigar a fazer nada, mas a partir do momento que também há o respeito mútuo, o cuidado.
E isso é o dia a dia. O quanto eu me respeito e quanto eu respeito o outro, né? O quanto eu vou recomeçando, aprendendo e aproveitando, né? Ao invés de achar que o problema é aquilo que vai acabar com a minha alegria, mas olha, o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso trabalhar em relação a esse novo momento que eu estou começando novamente, né? Ou seja, a cada minuto uma história diferente, um tempo diferente e uma novidade diferente para que eu possa ver. Agora eu posso ficar com o meu olhar parado, focado lá atrás, naquilo que eu perdi. E aí, olha só o conceito de perda. Eu perdi, mas eu escolhi, né? Mas também tem a perda que eu não escolhi. Então nós precisamos observar assim, a cada momento o que eu posso fazer com quem eu sou, o que eu estou tendo agora. Esse é um momento bom, pastor. Maravilha. Doutor Guinaldo, aí a volta, né, a pergunta lá no início, eu acho que vale a pena a pessoa fazer a pergunta, né, por que recomeçar, né? Eu acho que tem vários, ela pode ter aí várias motivações para ela recomeçar, né? Você concorda comigo? Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre isso. Sim, principalmente isso, eu preciso observar qual a minha história de vida, né? Porque quando a gente fala de recomeçar, eu quero trazer novamente aqui, que eu não estou falando que você está recomeçando do zero, você está recomeçando com tudo aquilo que você tem, ou seja, o recomeçar é um novo começo a cada instante da sua forma de ser, da sua forma de agir, de estar no mundo, de olhar o mundo e também de receber. Então, olha, algo importante, se é num relacionamento familiar, o que eu vejo de importante, quais são os meus ideais, o que eu investi, o que eu pensei, né? E o que eu acho que não deu certo, eu preciso trabalhar. Nós temos essas dificuldades de avaliar, nós vamos olhando para frente, vamos atropelando ou se atropelando, né? E sem perceber o que nós observamos, o que aprendemos. E quando nós chegamos a uma certa idade, né, nós vamos lembrando daquilo que foi lá no passado, de que foi ensinado, e sem perceber, às vezes a gente está repetindo a mesma atitude e às vezes tendo as mesmas dificuldades. Então eu preciso estar atento em relação a isso. Aquelas perguntas, né? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo ou para quem, né? Então, observando isso, respeitando tudo aquilo que eu tenho como ideal, como cuidado. E aí eu lembro novamente, né, os testemunhos que foram dados ainda hoje em relação daquele recomeço, né? Aquela senhora que falou, olha, eu tive que começar tudo de novo. Aí quando eu falei que não começa do zero, né? Porque também me falaram isso, repare bem, ela tinha algo dentro dela, né? Limpar o nome, rever, constituir família, trabalhar tudo o que e ser uma pessoa diferente de tudo aquilo que ela vivenciou. Então ela começou e ela teve um motivo, né, de trabalhar. Então, qual é a motivação que você tem? Se você perdeu a motivação, busque ajuda. Busque ajuda. Porque quando a gente vai perdendo a motivação, a gente vai desistindo. E desistir não é o mesmo que recomeçar, né? Então, recomeçar é observar, olha, aonde eu posso e o que eu posso fazer, o porquê que eu quero fazer isso, né? Eu quero fazer porque eu me valorizo, eu me amo, eu amo o outro e eu quero estar bem e quero então recomeçar, seja qual for a situação e o contexto, pastor. Tem uma ouvinte aqui, doutor Guinaldo, que ela mandou aqui um comentário, né? Deixa eu ver se eu consigo, acabei de abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui pra gente. Ela tá dizendo o seguinte: tenho uma prima que quando prostamos, começa. Não vou conseguir não, doutor Guinaldo, tá meio confuso, eu vou tentar ler aqui e daqui a pouquinho a gente tenta trazer aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que o teclado avacalhou aqui o recado que ela queria fazer. Avacalhou o recado dela aqui, não vai dar pra gente ler não, porque tá meio sem nexo. Mas, doutor Guinaldo, eu queria que o senhor também comentasse com a gente. Assim, lá no início eu perguntei também pro senhor, qualquer pessoa, ela tem essa
aptidão para recomeçar? Ou você acha que algumas não e tal? Qualquer pessoa e todas as pessoas. Preste bem atenção, né? Você que está nos ouvindo aí, né? Partindo do princípio que começamos a falar, que recomeçar é algo inerente da nossa vida, do dia a dia, então você começa a cada instante. Eu, quando estava estudando, vendo alguns artigos, observando e fazendo algumas avaliações, a gente observa o seguinte, né? Na vida profissional, por exemplo, sempre vai ter alguém que é melhor do que a gente. É uma realidade. Às vezes você está fazendo o mesmo trabalho, está naquela mesma sequência, mas o outro tem algo diferente que consegue ir um pouco além e eu não consigo, mas eu consigo aprender com o outro, né? Agora, se de tudo que eu faço 50%, 70% eu consegui fazer bem e 30% não deu certo, quer dizer então que eu fracassei? Que não deu certo a minha vida? Né? Mas e os 70%? Eles são fracassos, são problemas, são dificuldades? E aí eu preciso olhar justamente isso. Olha, eu não atingi os 100% que os outros querem, mas o meu 100% foi 70% do outro. Eu consegui dar o meu 100%, eu dei o meu melhor. Então, quando você consegue investir o seu melhor e consegue reconhecer que alcançou, reconhecer você está vendo, olha, eu fechei esse ciclo, mas eu quero chegar ali, eu quero melhorar, né? A gente olha tudo que está acontecendo em volta, né? A nossa volta, vamos observar justamente isso daí. Nós estamos a cada dia recomeçando pós-pandemia. Todo mundo não vê a hora, né? Todos nós estamos torcendo para que acabe tudo isso, para que a gente possa se abraçar, para que possa voltar tudo ao normal. Aí já veio o chamado novo normal. Significa que tudo aquilo que vivenciamos antes da pandemia não será mais igual. O ontem, o hoje não é igual ao ontem, e o amanhã não vai ser igual ao hoje. Então eu preciso observar e preciso me alegrar com aquilo que eu tenho conquistado hoje. E eu recomeço agora. Então, olha só, daqui a pouco nós estaremos terminando o programa e o pastor vai continuar, e daqui a pouco tem aquela playlist, né? E o pastor recomeça com a playlist. Cada dia, embora tenha uma sequência correta, uma sequência sistematizada na programação, mas cada dia é um dia diferente, com momentos diferentes, e até a mesma música ou testemunho que eu tenha ouvido ontem, hoje eu posso vivenciar de uma maneira diferente e falar diferente a minha vida. Olha só o recomeço. Isso é cada instante, isso é cada momento. Então todos nós passamos por isso. Agora, como eu estou passando por esse momento e como eu quero passar? Essa vai ser a diferença. Se eu quero aprender a cada dia, ou se eu quero dizer, para mim já chega, já basta e eu não quero. Então você está perdendo a oportunidade, né? Então a oportunidade, ela apresenta a cada instante, a cada momento, a cada desafio, e eu vou me ajustando, né? Vou tendo aquele ajustamento criativo. Qual é a criatividade do viver? Se eu não estou conseguindo, peço ajuda. Se eu estou conseguindo, eu posso ajudar o outro. Uma pergunta que sempre o pastor faz: se eu vejo, como é que eu posso fazer para ajudar o outro? Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem estar sofrendo, ou seja, que para nós é sofrimento, talvez para ela não, mas ela quer ficar justamente marcando aquele passo, estando ali. Mas em algum momento ela faz algo diferente. Agora eu posso ouvir e posso ajudar de qual forma? Observar qual é o potencial que eu vejo, né? Nessas questões, por exemplo, de emprego, de escola, sempre não tem aquela coisa que nós não gostamos, que é a tal da avaliação. Mas quando alguém chega para você e te dá um retorno e fala: olha, poxa, que legal, eu vi você fazer isso, acho que você tem o feeling para isso, para continuar isso, você já quer investir nisso? E aí você vai observando, vai crescendo, vai aceitando o desafio, e talvez você vai chegar um momento e falar: daqui para lá eu não consigo, eu vou parar por aqui, mas eu quero melhorar cada dia mais nisso que eu estou fazendo, porque é diferente, e a cada momento é um recomeço, e todo recomeço ele é um pouco mais diferente. Tem um processo, pastor, terminando aqui, que a gente chamado de ancoragem, né? E aí esse processo de ancoragem é maravilhoso, porque o que é o processo da ancoragem? Não é que você fique estagnado, não. Esse processo de ancoragem, quando nós falamos, é aquele que você aprendeu,
aqueles conceitos estão ali e você agora vai usar de uma forma diferente, vai aproveitar, né? Vai trabalhar partindo daquilo que você já conhece. Você já aprendeu como se faz um bolo, né? Já sabe os ingredientes. Agora, daquele bolo que você aprendeu foi um bolo comum, né? A gente chama aquele bolo simples. Aí você quer fazer com um sabor a mais. Aí você vai experimentar e vai ver como que vai se dar todo esse momento. Mas aí você já criou algo, você já saiu daquele que você tinha já de base para algo diferente. Então nós vivemos assim a cada dia, pastor. Maravilha. Pastor, tentando traduzir aqui o que a nossa ouvinte mandou pra gente, acho que ela tá dizendo o seguinte, ela falou que ela tem uma prima, né, que acho que quando pergunta ou pergunta pra ela, né, sobre começar a vida com fé e esperança, essa prima responde que se ela não conseguiu até aqui, agora é que não vai conseguir mesmo, né? E sempre fala com ela, né? Que ela consegue, que ela vai conseguir sim, ou seja, essa ouvinte sempre dá incentiva, né? Essa prima dizendo que que ela vai conseguir sim, se ela tentar e tal, mas que porém ela tem que querer, né? E agora se ela não quiser, aí ela tá dizendo aqui, não podemos te ajudar. Esse foi o comentário aí, traduzindo o que a nossa querida irmã tentou escrever aqui, que o teclado deu um baile nela aqui. Então, e o que acontece muitas vezes é isso, pastor, às vezes a gente quer que o outro chegue aonde nós vemos o potencial dele e esse outro não acha que não tem o potencial. O processo então vai ser caminhar um pouco mais lento, né? Ou seja, ver qual a sincronia do passo dessa pessoa e a cada momento que conquistar algo diferente, você vai sendo, né, levado ali, aí você vai observar que vai mostrar para ela, tá vendo? Você conseguiu, olha que legal, como que foi bom, né? E eu fui aprendendo isso também no dia a dia, né? A cada instante a gente vai aprendendo, às vezes com as dificuldades, às vezes com as limitações. Então, quando a pessoa fala que não, já chegou até ali, não vai chegar, né, mais à frente porque não conseguiu até ali, são aquelas que a gente vai falando, aquelas profecias autorrealizadoras, que ela não conseguiu, não vai conseguir, não vai dar certo, vai ficar só naquilo. Mas olha, que tal experimentar? Que tal fazer diferente? Que tal tentar, né, novamente e fazer de uma forma diferente? Isso que vai sendo a diferença no dia a dia. E a pessoa precisa acreditar nela. Ela precisa aprender. Talvez a sua autoestima, a sua consciência, autorrealização ou formação, ela está firmada naquilo que ela não conseguiu, naquilo que ela viu lá no passado. Uma das coisas que a gente aprende, eu ouvi muito, como já disse, acho que em algum momento aqui, que eu venho também numa área de usinagem, eu sou torneiro mecânico. E eu lembro que no grupo, né, a gente brincava, o pessoal falava assim, alguém perguntava, seu pai era o quê? Meu pai foi soldador, quando trabalhou em indústria, né, ele trabalhou lá. Ele falou, então olha só, é a mesma coisa, filho de mecânico tem que ser mecânico, não vai sair de ser mecânico. Eu sou psicólogo hoje, né, e sou pastor. Olha a diferença, né? Então assim, eu vou ficar aceitando isso, e quando nós olhamos, né, quando nós tivemos hoje a nossa mestre, Márcia Doneda, esteve trazendo algumas orientações, nós vimos no curso de capelania alguns trabalhos, alguns testemunhos, e vimos o testemunho de uma pessoa lá do interior que quis ser astronauta da NASA e conseguiu, olha só, mas uma das coisas que ele ouviu justamente da mãe dele, que olha, os outros podem pensar e achar que é aquilo que vai ser e vai continuar, eles são eles, você não. Então você sabe que você pode crescer, você vai investir. Então nas horas de folga, nas horas que ele tinha de chance, ele buscava estudar, buscava investir, buscava trabalhar, buscou os sonhos dele. Então a realidade é que eu preciso observar quais são os sonhos, o que eu quero chegar. Eu estou sendo forçado a tomar decisão por circunstâncias, ou eu posso tomar a decisão de recomeçar porque também eu quero, que são outros momentos, em cada momento diferente da nossa vida, pastor. Então, respeitando o outro, vamos ajudar na medida que o outro também quer.
Maravilha. Doutor Ignaldo, e essa música que muitas vezes a gente usa até usa o refrão de jargão ou de ditado e tal, né? E sempre a gente fala pra alguém, mas a música tem uma letra, eu tava vendo aqui, a letra da música de fato é bem interessante, né? É um poema, mas de fato um sacode na pessoa que tá ali, né? Talvez prostrada, né? Por conta de uma situação da vida, né? E a música quem cantou, quem fez muito sucesso com ela foi Beth Carvalho, né? Há décadas atrás. E a letra da música, né? O poema diz assim: levanta, sacode a poeira, aí dá a volta por cima. Aí tá assim: chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Da volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o poema, né? A letra da música, que de fato é bem interessante. Eu acho que uma das coisas mesmo que a gente tem que fazer, a primeira delas, né? É reconhecer, né? Eu acho que vale a pena você reconhecer a tua posição, o teu momento e agora o que você vai fazer. Não é isso, doutor? Exato, pastor. E olha que o contexto era um contexto, como o pastor disse, na décadas lá de 90, lá no passado, né? Não tão passado, falar que é passado porque é presente, né? O poema, é cada instante. E aí o observar é isso, qual o momento que eu estou, né? Houve uma queda, houve uma dificuldade, aí nós estamos falando do recomeço a partir de uma perda. Eu caí, é engraçado que tem criança que quando leva um tropeção e cai, fica lá chorando, esperando alguém levantar, né? E geralmente nós vamos observar num tempo atrás que se você tropeçasse, caísse, seu pai falava: levanta, menino, vamos, né? Aquela situação logo dava aquela bronca pra gente caminhar. E a realidade é essa: nós vamos passar ao longo da nossa história momentos difíceis, momentos que parecem que foram perdas frustrantes, ou momentos, mas são perdas que nós vamos passar, mas precisamos dar conta de onde estamos e o que queremos. Será que queremos ficar lá no chão, todo empoeirado, e todo mundo passando e falando coitado de mim, né? Coitado dele? Ou queremos então falar: olha, eu tenho uma chance, e essa chance que eu tenho é a que eu vou recomeçar, que é o sacudir a poeira, né? Porque quando a gente caía no chão, hoje está tudo mais asfaltado, né? Mas quando você cai sempre tem aquela poeira, né? E aí você levanta e você dá aquela batida que é natural, já reparou? Você cai, dá esfrega ali onde ardeu, bate ali e se apruma, olha para um lado e para o outro, que a gente sempre fica com vergonha, e é interessante, a gente sempre fica com vergonha quando a gente cai, né? Aí você levanta e aí você vai olhar e fala: não, peraí, chorei, eu vou passar um momento em que eu vou chorar mesmo, e há momentos que eu vou sorrir e vou poder ajudar o outro conforme o outro tiver condições de me aceitar do jeito que eu sou e eu aceitá-lo do jeito que ele é, e começarmos a caminhar juntos para esse dia a dia, esse recomeço, pastor. Maravilha. Doutor Ignaldo, são 11h14. Eu acho que a gente já passou aqui do nosso tempo, né? Mas olha só, eu quero fechar aqui com 2 recados, né? De ouvintes nossos que mandaram aqui dizendo o seguinte: o primeiro deles é esse aqui, ó: no divã hoje me deu um novo recomeço. Obrigado, doutor Ignaldo, recomeçar sempre. E o outro recado é esse aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui. A pessoa botou aqui, ó: Pastor Welber, aprendi muito com o doutor hoje. Entendi que o meu 100% é diferente do 100% estabelecido pelos outros. Legal, Deus abençoe. Que maravilha. E botou aqui: eita glória. Eita legal. Glória. Eu que agradeço, pastor Welber, cada um dos ouvintes, e vamos continuar semana que vem, né? Falando sobre recomeçar em tempos desafiadores. O que são tempos desafiadores e qual é o desafio que você está vivenciando? Então, hoje nós falamos no modo geral o recomeçar, o que é recomeçar. Agora eu quero pensar com você que está nos ouvindo hoje, convido você que também já participou para participar semana que vem sobre o recomeçar em tempos desafiadores. Quais são os tempos desafiadores que você tem passado?
E como você tem observado tudo isso? Então, um forte abraço a todos que estão nos ouvindo, a você, pastor Elber, que sempre tem sido essa bênção, é muito gostoso bater esse papo, e cada quinta-feira um novo começo. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.